Olá pessoal, vejamos este problema de força magnética. Considere duas regiões de campos magnéticos com valores B1 igual a 4 Tesla e B2 igual a 15 Tesla, separados por uma interface plana. Os campos são paralelos entre si e paralelos ao plano de separação entre eles. Uma partícula de carga Q igual a 2 coulombs e massa m igual a 2 kg parte de um ponto A, situado na interface, com velocidade v igual a 30 metros por segundo, cuja direção é perpendicular à interface, dirigindo-se para a região de campo B1. E aí o enunciado nos pede que olhemos a figura. Após sua partida, ela cruza a interface pela primeira vez num ponto P e pela segunda vez num ponto Q. Determine a distância entre os pontos A e Q. Considere que B1 e B2 são campos uniformes. Bem, então inicialmente olhando para a figura e percebendo o detalhe importante de que a carga da partícula é positiva, 2 coulombs, a aplicação da regra da mão direita nos leva a ver que a partícula sofrerá uma força para cima no primeiro momento, em B1, o que fará ela executar um arco de circo, como está mostrado aí, ao final da permanência dela na região do campo B1, ela vai anotar o ponto que a gente pode escrever aqui, o ponto P. Esse ponto P nós podemos deixar registrado aqui. Ela vai seguir com uma velocidade que também é 30 metros por segundo. Ela vai adentrar a região do campo B2 com essa velocidade também de 30 metros por segundo, uma vez que o campo magnético não tem a capacidade de variar a velocidade da partícula. E na sequência ela vai realizar um outro arco de círculo com um raio menor, uma vez que o campo é mais intenso, as forças magnéticas são mais intensas, então a curvatura, o raio de curvatura deve se tornar menor, né? Como a gente pode ver facilmente a partir da expressão de que de que igualando a aceleração centrípeta à força magnética, mv2 sobre r igual a qvb, obtemos a importante relação para o raio de curvatura, que é igual a produto da massa vezes a velocidade, dividido pelo produto da carga pelo campo magnético. Ou seja, maior o campo magnético, menor o raio. Então nós vemos aí que está consistente a figura, a trajetória em verde ela se dá num campo fraco, e a trajetória em vermelho se dá num campo forte, né? Nós podemos também anotar que esse ponto final aqui é o ponto Q. É o ponto Q que nós desejamos conhecer a sua localização para avaliar a distância do ponto A até o ponto Q. Okay? Então, dessa forma, nós podemos avaliar inicialmente o raio da primeira fase, o raio da trajetória semicircular que está em verde, aquela que a partícula realiza na região do campo B1, né? Nós podemos escrever então que R1 será igual ao produto da massa vezes a velocidade dividido pelo produto da carga pelo campo magnético em B1. Pelo campo magnético B1, perdão, o que dá um raio de 7,5 metros. Ok? Então, se inicialmente supusermos que y de A, onde a gente pode definir um eixo y vertical aqui, o y de A nós podemos definir aqui nessa região como zero. Se chamarmos o y do ponto A como zero, a altura dele será zero,
O y do ponto P, que é a primeira passagem da partícula pela interface após o início, será de 2 vezes esse raio, será do diâmetro, então será uma coordenada de passagem na interface de 15 metros, portanto uma distância de 15 metros também do ponto A. Estando no ponto B, a partícula incide agora na região do campo B2, onde o campo tem o valor de 15 Tesla, e vamos ter então o raio nessa região 2, sendo dado pelo produto da massa vezes a velocidade, que ainda é de 30 metros por segundo, dividido pelo produto da carga pelo campo magnético, que vale agora 15 Tesla. Ora, esse resultado do raio 2, realmente, como havíamos dito, é menor e vai ser dado por 2 metros. Dessa forma, gente, o y de Q será igual a 15, que era a posição do ponto P, menos 2 vezes o raio, né? Estamos aqui no ponto P e vamos descer para o ponto Q a partir de um diâmetro. Então, 2 vezes o raio 2. Ora, isso aqui vai dar 11 metros. O que o enunciado nos pede é a distância entre A e Q, que é igual ao y do ponto Q menos o y do ponto A. Ora, isso dá 11 menos 0, que resulta em 11 metros. Ok? Então, com isso, nós temos aqui a resposta. A distância entre o ponto A e o ponto Q é dada por 11 metros, e podemos olhar de novo a figura e fazer uma checagem rápida se todas as direções das forças estão corretas. De fato, sim. A partícula incidindo para a direita com um campo entrando no plano da folha na região B1 gera uma força na carga positiva para cima. A partícula no ponto P andando para a esquerda com o campo em B2 entrando no plano gera uma força para baixo. Então está tudo em conformidade. Podemos considerar a questão então terminada. Me despeço então nesse momento. Um abraço para vocês.